gente, boa noite. Que bom ver tanta gente. O tema é interessante, então, né? Isso é importante, né? Se a gente quer se capacitar em gestão de projetos no setor público, eu acho que a gente tem que ficar otimista, né? Tem muita gente interessada em eficiência em projetos, e isso faz toda a diferença, né? Há pouco tempo eu também não tinha muito conhecimento do que era esse projeto. E um dia eu descobri que, quando comecei a estudar isso, que minha vida já tinha me ensinado muita coisa. Ou seja, aqui temos vários gerentes de projeto. A verdade é essa. Todo mundo aqui gerencia projetos há muito tempo. Sem ter o mesmo nome que a gente chama, às vezes é líder de projeto, às vezes é responsável pela iniciativa. Mas a ideia aqui, hoje, é trazer um pouco do que a gente trata aqui nas disciplinas do mestrado profissional. Um mestrado, como foi apresentado aqui no vídeo, teórico-prático, muito teórico-prático, com foco na aplicação prática dos conceitos no seu local de trabalho, mas também com rigor científico para o desenvolvimento de pesquisas, né, com um corpo de professores totalmente dedicado à orientação, e um ambiente que eu entendo propício ao desenvolvimento profissional e científico. Então, hoje, gente, eu vou trazer um pouco de tudo, mas a primeira coisa que eu parei para pensar, como gerente de projeto, foi como aprofundar conceitos relacionados à gestão de projetos em 2 horas. Né? Primeiro, parabenizar essa iniciativa do IDP, que, para mim, é uma grande oportunidade, né? Tem aqui alunos, tem colegas, amigos, e, ao mesmo tempo, tem pessoas da comunidade que estão aqui para conhecer, para receber conhecimento. Então, acho que é uma iniciativa única para a gente. Mas como aprofundar essas questões em 2 horas? Né? Alguma estratégia a gente vai ter que ter. Então, gente, quando eu morava no Chuí, fronteira com o Uruguai, a minha esposa me trouxe um presente, que foi um livro muito simples sobre gestão de projetos, e havia um processo seletivo para Brasília, para ser responsável por um escritório de projetos no meu órgão aqui em Brasília. E, com aquele pequeno livro, eu comecei a estudar. Lia. Quanto mais eu lia o livro, mais eu entendia que eu já conhecia muito daquilo. Porque a gente já nasce gerente. A gente já nasce tendo que gerenciar milhares de situações. E, aos poucos, eu fui entrando nessa área de gestão de projetos, fui responsável por um escritório de projetos, tirei a certificação PMP, passei a lecionar dentro da administração pública, em diversos órgãos. E, hoje, eu vejo que não há nada que eu faça que não seja permeado por técnicas de gestão. Nada. E isso, eu acho que foi para toda a família, né? Eu acho que todo mundo, de alguma forma, se sente sintonizado com essa lógica da gestão. Falar nisso, o livro foi que começou tudo isso, né? Que me ajudou a ver isso tudo, né? Hoje a gente vai fazer uma competição aqui no final. A competição é super simples, tá, gente? É no Kahoot ali, não sei se vocês conhecem, o site que tem várias perguntas. Pelo celular a gente participa, e o primeiro lugar da primeira rodada leva um livro. A gente faz as mesmas perguntas de novo. O primeiro lugar da segunda rodada leva um livro. E aí acabou, né, gente? 2 livros está bom. Acho que aqui pega melhor, né? Obrigado. Então, gente, eu parto do princípio que a gente já nasce gestor. A gente já nasce gestor? Eu tenho certeza que sim. Quem é mãe aqui, especialmente, pai também, mas mais mãe, sabe diferenciar o choro de um filho, não sabe? O choro de fome, o choro de sono. Engraçado, né? Criança, quando está com sono, chora. A gente dorme. Mas aquele choro de sono é diferente do choro de fome. Qual é o esforço que aquele neném está fazendo? Ele está fazendo um esforço para comunicar. Ele quer comunicar algo. E ele tem grandes restrições, limitações, né? Ele não sabe falar. Ele não sabe falar e ele se comunica com a mãe, com o pai, com quem está perto. Quando ele quer ficar no colo, ele não sabe falar, mas ele sabe comunicar o que ele quer. Então, a gente já nasce gestor. Persistir nisso como gestor é que é o grande desafio. Dessa forma, deixa eu passar aqui, isso. Eu sempre trago esse slide no início, porque é um slide muito infantil,
e faz o link com o que eu estou falando sobre os nenéns lá. Alice no País das Maravilhas. Esse gato ali que está ali em cima, ele é conhecido na área de gestão como o gato mago do planejamento estratégico. Então, vários artigos citam esse gato, por causa desse diálogo, em que a Alice fala para o gato: que caminho eu devo seguir? E ele responde: isso depende para onde você quer ir. Aí ela olha para o gato e fala: olha, eu não sei para onde quero ir. E o gato responde: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Essa é a lógica da gestão de projetos? É a lógica da gestão de qualquer coisa. Ninguém faz gestão sem saber para onde quer ir. A gente tem que ter um norte. Então, fica aí, ó, as crianças estão aprendendo, talvez, no dia a dia, técnicas de gestão, quando olham para essa cena. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a vida é feita de inércia. Se a gente não para pensar, gente, o que vai acontecer? No dia a dia, a gente vai fazer o óbvio do dia seguinte. Cada dia vai ser mais um dia. E se a gente entende que a gente é gestor de projeto, o dia seguinte tem que ser diferente do dia anterior se eu tenho um norte a atingir. Senão é como diz o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Todo dia é igual. Todo dia eu faço a mesma coisa. Nessa lógica, gente, vamos fazer um pequeno exercício. Quando tem um barulho muito alto, pá! A tendência é a proteção da cabeça. As pessoas se abaixam, né? Se cai uma mesa numa praça de alimentação de um shopping, as pessoas se protegem. Por que elas fazem isso? Porque elas não pensam para fazer. Isso é um raciocínio inercial. A coisa acontece, eu reajo. Reajo de maneira instintiva, sem analisar o que aquilo pode representar. Quando eu faço isso, gente, é o meu cérebro que está atuando. Ele está me poupando da necessidade de pensar e resolvendo aquela situação para mim. De, olha, na pior das hipóteses, você vai pagar um mico aqui, mas você não vai ser atingido, você vai se proteger. Nessa linha, aqui no IDP, muitas vezes, eu recebo alunos de outros estados. E eles chegam aqui de mala, normalmente. Quando ele chega atrasado na aula, você concorda que todo mundo já entendeu que ele não é culpa dele? Ele chega de terno, com uma mala, no meio da aula: professor, tudo bem? E senta na primeira cadeira. A gente já passa a entender que nossas experiências anteriores pautam a forma de interpretar aquela situação. E aí eu falo: está vindo do aeroporto, o avião atrasou, o que mais que pode ser? O táxi atrasou. Ou seja, não é culpa dele. Eu moro em Brasília, ele mora fora. Então, se ele está em Brasília e usa de estratégia, e dorme, e acorda no meio da tarde, ele pode chegar aqui no IDP com a mala, que ele está absolvido. Essa lógica é que, muitas vezes, é utilizada para manipular a sua forma de pensar em diálogos. Faz parecer alguma coisa para a gente interpretar de alguma forma. Nessa linha, se fosse só isso, estava tudo bem. O problema, gente, é que o raciocínio inicial impede inovação, impede novos projetos. Então, eu queria que vocês fizessem um exercício comigo e deixar claro, gente, eu estou trazendo vários conceitos e o nome é Oficina de Gestão de Projetos, né, no setor público. A princípio, eu preparei para a oficina. O número de alunos, até pelo tema, foi maior do que a gente imaginava. Então, o número que está aqui não caberia numa sala de aula, com quadro, flip chart, para a gente realmente fazer o formato oficina. Então, eu fiz uma adequação para o modelo palestra com exercícios individuais. Tem alguns exercícios que vão ser quase mentais, mas vocês vão exercitar. Então, a proposta do teórico prático está mantida. Então, se a gente considera as experiências anteriores, a gente é mais eficiente. Então, vamos ver como isso funciona na prática. Como a gente está tratando de setor público, eu entrei no Google e fiz alguns testes, até porque eu trabalho na área de governo digital. E isso aqui eu gosto de trazer para mostrar como as experiências anteriores podem ser utilizadas para nos manipular e, ao mesmo tempo, como essas experiências anteriores impedem o processo criativo. Entrei no Google, escrevi MEI,
a sigla de microempreendedor individual. Acho que todo mundo conhece. É um serviço gratuito, onde qualquer cidadão pode, numa tela praticamente, se cadastra e recebe um CNPJ. Então, para certas profissões, ele passa a ser um microempreendedor individual com CNPJ e tudo que a regulamentação traz para ele como microempreendedor. É gratuito e feito pela internet, ok? O primeiro resultado, abra o CNPJ MEI hoje. O segundo, MEI, microempreendedor. O terceiro, Portal do Empreendedor. Eu resolvi clicar no primeiro e no terceiro, tá bom? Quando eu clico no primeiro, olha o site que me aparece. O Portal do Empreendedor, MEI Brasil. Quando eu clico no terceiro, o site que me aparece é esse aqui. Gente, vocês concordam que esse site faz referências visuais a um governo de 99, 2000, quando a internet começou? Vocês lembram disso? Esse azul marinho, esses retângulos, um verde e amarelo no canto. É atual esse site e faz referência a um governo do passado, porque o governo agora é esse aqui. Ó. Esse é o site do governo. Esse aqui é o site privado. Só que se eu uso esse site privado para criar o meu MEI, eu pago R$200. E se eu uso esse site aqui, ó, eu não pago. Agora, considerando nossas experiências anteriores, naquele exercício que a gente vinha fazendo, vocês concordam que o segundo site faz referência a algo privado? Ou não? Especialmente pela colocação de um logotipo ali da FENACON, que é uma empresa, que é uma associação de contadores que presta serviços gratuitos. Acabou passando essa imagem. Então, nossa forma de visualizar, o cidadão passa a se sentir seguro no portal que é privado, por referências visuais do passado. Ou seja, a experiência anterior faz com que ele interprete ali um ambiente seguro. Então, vamos fazer a nossa primeira atividade aqui, né? Afinal, é oficina. Vamos fazer? É rapidinho essa atividade, gente. E é sentado no mesmo lugar e baseado em pensamento. Está ali. Vocês podiam pensar num cartaz? Quem quiser fechar o olho, pode. Pensem num cartaz. Cartaz tem tantos. Todo mundo pensou no cartaz? Opa. Desculpa. Agora, gente, esse cartaz é sobre um show de rock. Em Brasília. Show de rock em Brasília. Conseguiram imaginar esse cartaz? Agora eu pergunto, só levantar a mão, tá, gente? A oficina está fácil, hein? Quantos aqui o cartaz era um retângulo vertical? Bastante. Retângulo horizontal, quantos eram? Bem menor. Quem não era retângulo, levanta o braço. Que formato era? Quadrado, sem formato definido. Então, a grande maioria viu um retângulo vertical. Primeira pergunta, por quê, né? Aí a segunda, em quais aqui tinha instrumento musical? Bacana. Quem tinha instrumento musical, quantos era guitarra? Bastante também dos que tinha. Quem não tinha instrumento musical, o que tinha? O que era? Ah, bacana. Então, assim, muitos viram instrumento musical, retângulo vertical, e muitos eram guitarra. Ok. Em relação aos tons, aí esquece tudo. Pensa só agora nas cores. O padrão cromático, as cores, preto e vermelho apareceu em alguns. Letras pontiagudas apareceu em algum. Por quê, gente? Então, se eu separo todo mundo em salas diferentes, os cartazes vão ser parecidos? É isso? Será que não tem um raciocínio inicial te protegendo da necessidade de entrar num processo de criação que é a base de um projeto? Então, fazer gestão de projeto na administração pública não é diferente de fazer a administração privada. Se você recebeu algo a ser solucionado, seu cérebro vai focar na solução primeira, naquele brainstorm sem requisito, de vamos ter várias ideias e uma emplacando, ótimo, amanhã a gente tem outra para resolver. Essa é a lógica do raciocínio inicial.
E não seria cópia. Cartaz, vertical, preto, vermelho, letras pontiagudas, guitarra. Chega lá do outro lado, espera aí, numa turma de 50, mais ou menos, que tem aqui, 5 eram praticamente iguais, sem ter plágio. O que isso quer dizer? Que essas pessoas tiveram experiências anteriores similares. São pessoas de Brasília que a referência do rock traz essas cores, essas letras, esses instrumentos como base. Todo mundo de acordo que isso existe? E como é que a gente faz para quebrar isso, hein, gente? Está aí, ó, retângulo vertical, instrumento musical, tons escuros. Já que a gente tem que sempre ousar um pouco, vamos ousar mais, né? Quando uma dá certo, tem que tentar a outra. Isso serve para tudo, tá? Tudo que a gente vê mais no passado, a gente vai tentar escolher mais na frente, se não criar um processo para quebra. Pensem em ferramentas agora. Abra a caixa de ferramentas e pegue 2 ferramentas. Pegaram? Só levanta o braço quem pegou martelo e chave de fenda. Aí, ó. E assim a vida vai. A vida vai. Obrigado aí por fazer isso, gente. Sei que é exercício mental num auditório, mas é bacana porque também o resultado está coletivo. Então, eu agradeço aí a participação. Preciso de vocês nisso. Vamos para as próximas. Vou ter que entrar um pouquinho também em gestão de projetos mesmo, né? Primeiro, para alinhar conceitos. Segundo, para atender a expectativa de quem veio aqui e entender gestão de projeto. Prometo ser breve nos conceitos, porque não é o momento para isso aqui, e ainda mais em 2 horas, né? Os alunos que estão fazendo a disciplina comigo vão falar, pô, professor, você deu a matéria inteira em 1 hora, será que não dá para fazer isso com a gente? Mas não é bem aí. Então, planejamento estratégico. Todo mundo aqui já participou de um workshop para desenvolvimento do planejamento estratégico. Metas, objetivos, alinhe seus projetos ao objetivo estratégico, os riscos. Todo mundo já participou aqui de uma discussão sobre os cenários futuros. Hoje está muito em voga, e eu sou um dos que mais gosta de tratar, das profissões do futuro, porque nada mais é isso do que como vai funcionar o emprego, o trabalho na sociedade que está se formando a cada dia e que já mexeu com os taxistas quando surgiu o Uber, e que está uberizando outros tipos de trabalho, e eu gosto muito disso. Isso nada mais é do que prospectar cenários, mas, como diz o Peter Drucker, o planejamento estratégico diz mais de decisões presentes do que de decisões futuras, porque essas decisões presentes é que vão transformar o que vai acontecer no futuro. Hoje eu estava num táxi, e aí, conversando com o taxista, ele falou, está num bom momento para você comprar uma placa de táxi, viu? Está num bom momento. Olha a análise de cenários. Aí eu, mas por quê? Sabe o que ele falou? Ele falou, ó, quando proibiram as vans, a placa de táxi teve um aumento de preço imenso. Agora está super baixo o preço da placa de táxi. Se começarem a restringir a mobilidade por aplicativos, esse pessoal já degustou, a palavra que ele utilizou, esse pessoal já degustou o trabalho de rua, de dirigir na rua. Eles vão fugir para o táxi. Olha a visão dele. Por quê? Porque já nasceu gestor, como todos vocês. Gestão de processos. Todos nós queremos melhorar nossos processos, sempre. Avaliação de desempenho. Não tem como planejar, pensando num cenário, melhorar processos, criar projetos, e não avaliar se eu estou alcançando um objetivo estratégico que foi definido aqui. Então, esses são os pilares da gestão nas organizações. Hoje, a gente está tratando de um pilar, que é a gestão de projetos. Hoje em dia, passando bem rápido, tem 2 instituições que são as mais conhecidas, que é o IPMA, a mais antiga, e o PMI, talvez a mais conhecida no mundo, né? Hoje, a gente tem uma certificação PMP, que garante a visualização de profissionais que têm conhecimento do PMBOK, que é esse livro. A ideia aqui é simples, tá, gente? Imagina que a gente tem um grupo que é muito conhecedor de um tema. O exemplo que eu dei esses dias para explicar foi um grupo que faz night bike, por exemplo, que andam de bicicleta à noite. Esse grupo tem, em vários estados do Brasil, no mundo inteiro, tem pessoas que fazem isso. Se essas pessoas se reúnem e definem estratégias, dicas, processos para evitar acidentes e escolher a melhor forma de fazer o esporte, isso vai virar um guia.
Gestão de projetos é isso. No mundo inteiro existem gerentes de projetos de diferentes áreas. Área de petróleo, área de construções, área de TI. E todos esses, inclusive aqui em Brasília, eu como membro do PMI, quando vai sair uma nova versão, a gente tem espaço para opinar sobre a próxima versão do PMBOK. Então, quem entrar nessa comunidade vai começar a fazer parte da construção das boas práticas em gerenciamento de projetos